Coisa linda no Flamengo! O Flamengo ganha reforço, maior venda da história, Pedrão. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem? Comigo, Brunegro, vamos às notícias do Flamengo. Mas antes, gostaria que todos vocês também fizessem isso a um dos maiores jornalistas que já teve neste país, e o nome dele é Paulo Soares, o amigão, que eu cansei de assistir, sobretudo na minha adolescência, apresentando o Sport Center lá com o Antero Greco. Infelizmente, ele morreu, ele faleceu, ele nos deixou, assim como o Antero Greco também, né? Há um tempo atrás, o Flamengo soltou uma nota em homenagem, falando o seguinte: o Flamengo lamenta profundamente o falecimento do jornalista Paulo Soares, o inesquecível amigão. Ao lado de Antero Greco, formou uma das maiores duplas do jornalismo esportivo brasileiro, levando notícias com bom humor e emoção para milhões de apaixonados por futebol. Sua irreverência, talento e carisma marcaram época e conquistaram torcedores de todas as gerações. O futebol fica mais triste com a sua partida, mas sua voz e seu legado seguirão eternos na memória do esporte nacional. Nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de profissão nesse momento de dor. Para mim, esse bom humor, né, que eles tinham lá apresentando o programa, o Sport Center, realmente era maravilhoso. Era maravilhoso ali. Você assistia e tinha notícia séria, mas sempre dada ali, pelo menos na maioria das vezes, com bom humor. Então, que descanse em paz. Paulo Soares, o amigão, tá? Pessoal, a diretoria do Flamengo, a comissão técnica do Flamengo, se animou demais com a atuação do Carrascal ontem, um colombiano, que foi o melhor dentro de campo com a camisa do Flamengo. E a informação que chega é que ele pode, quem sabe, aí o Felipe Luiz pode, quem sabe, ter que tirar um dos atacantes para colocar o Carrascal atuando ali pelo lado direito, né? O Flamengo aí poderia até jogar com dois meias, né? Com o De Arrascaeta e com o Carrascal, assim como jogou em outrora, né? Com Everton Ribeiro e De Arrascaeta, né? Quem sabe o Carrascal poderia ser o substituto ali do lado direito do Everton Ribeiro, que jogava, né, com a perna canhota naturalmente. A assessoria de imprensa do Flamengo divulgou a agenda do Flamengo, tá? A agenda do futebol profissional do Flamengo para essa semana. O Flamengo volta aos seus treinamentos a partir de amanhã, às 9h30 da manhã. O Flamengo volta a treinar, tá? No CT Ninho do Urubu. Amanhã teremos aí uma entrevista, o pessoal me ligando no meio do vídeo, uma entrevista coletiva do Emerson Royal, tá? O lateral direito do Flamengo vai conversar com a imprensa vai ser liberada para entrar no CT Ninho do Urubu ali a partir das 10 horas da manhã, e Gordola, como de praxe, estará lá no CT Ninho do Urubu para acompanhar essa entrevista coletiva, beleza? Hoje foi folga, né? Como a gente conversou no vídeo da madrugada, do qual eu gravei dentro do carro, né? Voltando para a cidade do Rio de Janeiro. O elenco se apresenta às 9h30 da manhã para o treino. Às 3h30 da tarde treina na quarta-feira. E na quinta-feira, às 8h30 da noite, tem Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Treino na sexta-feira, às 3h30 da tarde. Treino no sábado, às 9h30 da manhã, mais viagem para a Bahia, porque domingo, às 6h30 da tarde, o Flamengo tem um compromisso marcado diante da equipe do Bahia, aí para passar a régua, e aí teremos esse período de data FIFA, a seleção brasileira enfrentando aí Coreia do Sul e Japão, o Flamengo podendo perder jogadores, e aí um dia depois da data FIFA, a gente já vai ter um jogo do Flamengo, né? Contra o Botafogo, na casa do Botafogo, gramado sintético. Aliás, queria parabenizar mais uma vez pro Rogério Ceni detonar lá o gramado do Palmeiras, de plástico. Há muitas pessoas que comentam: pô, mas não existe, Pedrão,
estudos científicos para comprovar que o gramado sintético causa lesões. Tá, mas os artistas do show, que são os jogadores, todos eles reclamam. Só quem não reclama é quem joga no gramado sintético, né? Vai bradar contra o próprio clube, né? Mas pergunte depois a esse jogador quando ele sair do clube, né? O que a gente vai ter de resposta, né? E o Uruguai ainda joga na Malásia. Então quem for convocado também vai acabar ferrando aí o Flamengo. O Flamengo que, para ser campeão brasileiro, segundo os matemáticos, precisa de pelo menos 8 vitórias nos próximos 14 jogos restantes que o Flamengo tem pro campeonato, independente do que os seus rivais façam. Vai lembrar que desses 8 jogos, o Flamengo tem 2 jogos contra a pior equipe do Campeonato Brasileiro, que é o Sport, né? Que é o Lanterna, só tem 2 vitórias na competição, venceu o Corinthians em casa, antes até dessa partida contra o Flamengo, do Corinthians perdeu pro Sport fora, e venceu o Grêmio jogando na Arena do Grêmio. Mas é esse jogo que tem que tomar cuidado. Que é nesse jogo que desmobiliza, aí o adversário é fraco, vamos resolver na hora que a gente quiser e coisa e tal, e aí acaba dando ruim, né? Você viu o que o Corinthians fez contra o Flamengo ontem. Vocês acham mesmo que eles entraram daquele jeito contra o Sport? Acontece com todas as equipes, né? Com todas as equipes. O Flamengo, contra os paulistas até aqui no Campeonato Brasileiro de 2025, tem 6 vitórias e apenas uma derrota, que foi para o Santos, na Vila Belmiro, por 1-0. O Flamengo venceu por 2-1 o Corinthians, venceu o Mirassol por 2-1, venceu o Bragantino por 2-1, venceu o São Paulo por 2-0, venceu o Palmeiras fora por 2-0, venceu o Corinthians por 4-0 no primeiro turno do estádio do Maracanã, e ainda tem algumas equipes aí para o Flamengo pegar no retorno em casa, né, como o próprio Bragantino, né? O Flamengo vai enfrentar em casa também o próprio Palmeiras, né? O Flamengo venceu fora, vai enfrentar dentro de casa o Palmeiras, que perdeu ontem. Aliás, com a vitória do Flamengo ontem e a não vitória, né, do Palmeiras, o Flamengo se tornou a melhor campanha fora de casa no Campeonato Brasileiro, com 23 pontos somados. O Flamengo é a segunda melhor campanha, empatado, aliás, é a primeira, né? Empatado em pontos com o Cruzeiro, né, jogando dentro de casa. Então, desempenho do Flamengo bastante equilibrado, bom em casa e bom também fora de casa, beleza? O Rossi defendeu 8 em 21 cobranças de pênaltis contra ele no Flamengo. É um negócio assim impressionante, quase a metade das cobranças de pênalti ele defende, mais ou menos aí 40% de aproveitamento, né? Inacreditável a quantidade de pênalti que ele defende. Aliás, a imprensa argentina se rendeu a ele, né? Tivemos aí jornais argentinos. O TIC Sports falou o seguinte: o goleiro que é uma maravilha. Rossi defendeu um pênalti de cavadinha sentado. Após pegar a bola, o goleiro de 30 anos demonstrou seu desprezo pelo atacante e fez um claro gesto de não é assim, com o indicador direito, escreveu o TIC Sports. O Rossi foi lá no país natal dele recentemente e fez o que fez, catou 2 pênaltis, acabou falhando no tempo normal, mas depois catou 2 pênaltis e é uma arrogância do atacante mesmo, né? Dá de cavadinha contra um goleiro como o Rossi. Mas ainda bem, né? Ainda bem que ele foi assim contra o Flamengo. 45 mil ingressos já foram vendidos para o enfrentamento da próxima quinta-feira entre Flamengo e Cruzeiro, com praticamente todos os setores esgotados, sobrando apenas ingressos para o setor sul e também para o setor Maracanã+, que é o mais caro de todos do Maracanã, que conta com serviço de buffet, cachorro-quente, refrigerante, enfim, um monte de coisa lá para o torcedor poder se deliciar e beber enquanto ele aproveita o jogo do Flamengo. Mas a tendência é de casa cheia, tá? 50, 60 mil pessoas no Maracanã. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, vai anunciar o calendário de 2026 na próxima quinta-feira, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, dia 1º de outubro, no Rio de Janeiro,
O presidente Samir Chaude cumpre promessa feita em agosto e apresentará o novo cronograma com alterações para reduzir o excesso de jogos para o Campeonato Brasileiro. Algumas mudanças que são especuladas, que podem acontecer e serem anunciadas na próxima quarta-feira, é a redução do campeonato estadual de 16 datas para apenas 11 datas, tomara que de fato isso aconteça, redução da Copa do Brasil, ou seja, mais... cachorro vascaíno, agora tá latindo, teu time ganhou, tá feliz, né? Mas mais fases em jogo único da Copa do Brasil, eu sou mais radical, por mim era tudo jogo único, não tinha nenhum jogo de volta, afinal jogo único, tudo jogo único. Pedrão, em função do dinheiro, eles não vão tomar esse tipo de atitude, mas seria legal pra caramba, além de você desinchar o calendário, você daria chance pro time pequeno, caramba, meter 1-0, o time grande ia ficar desesperado, ia ser um sucesso de audiência, eu não tenho a menor dúvida disso. Copa do Nordeste, Copa Verde, Série D, enfim, tudo isso vai ser anunciado na próxima quarta-feira, a ver, né? Se de fato ele vai diminuir o campeonato estadual. Mas isso aí também é bom para aqueles que falam: pô, Pedrão, mas o Flamengo assinou o calendário, não assinou nada. CBF, meu amigo, olha lá, ó, vai anunciar o calendário. Não pergunta para ninguém, não. Você acha que ela vai bater lá na porta da Gávea e perguntar pro BAP: e aí, BAP, você aprova esse calendário? Até a própria dona Leila lá, que, né, sempre a CBF ali ajudando. Você acha que... Ô, dona Leila, você... tem essa história. Vai botar lá e foi que foi. Por isso que tá tal da Libra aí, mas essa Libra aí, cara, mesma coisa que nada também. Só tá aí para cada um defender o seu umbigo e não vai resultar em porcaria nenhuma. Em entrevista à Cazé TV, o De Arrascaeta afirmou que o Flamengo encara cada jogo da temporada como 2019 como uma final. E ele falou: 2019 foi mágico. Passamos por essas coisas. A gente ganhava e se fortalecia mesmo jogando mal. Saber que quando não está encaixando, todo mundo corre até encaixar. Depois tem jogadores de muita qualidade que fazem a diferença. Hoje foi mais um jogo desse. Rossi mostrou a personalidade que ele tem, falou o De Arrascaeta em entrevista à Cazé TV. Achei até que ele começou meio abaixo ali o jogo, mas depois ele foi melhorando paulatinamente, fazendo um gol de perna canhota, né? Aliás, 2 gols de perna canhota, a perna que não é a boa do De Arrascaeta e a perna boa do Luiz Araújo. E ele completa aqui: fico muito feliz pelo momento do grupo. Conquistar primeiro contra o Botafogo o título da Supercopa, o Carioca também, chegar nessa reta final disputando o Libertadores Brasileiro, foco muito grande. Sabemos que temos um elenco muito qualificado, mas nem sempre chega. Então, estamos felizes por isso, o grupo está muito focado, falou o De Arrascaeta, contava lá com a presença do Diego Alves, inclusive, né, estando lá, dando a entrevista também com o Diego Alves. Ele falou mais um pouco aqui, ó. Fisicamente, estou me sentindo muito bem, ajudando meus companheiros, fisicamente bem também. Temos um grupo muito técnico, às vezes a construção passa por eles e eu fico um pouco mais na frente, mas tudo muda, depende do jogo. No primeiro tempo não nos encontramos, mas no segundo encaixou, jogamos como o Flamengo, viramos o jogo tentando jogar, tomara que venha mais gols, mas o importante é fazer cada vez mais pontos, beleza? Pessoal, a informação que chega do portal lance.net é que o Flamengo se mostrou muito surpreso com a reação dos clubes da Libra após a decisão judicial de conceder uma liminar ao Clube da Gávea para depósito em juízo do dinheiro, de uma parte do dinheiro, dos direitos de transmissão negociados pela Libra, né? Aquela história, né, toda que o São Paulo se posicionou contra o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Santos, o Palmeiras, todos eles capitaneados ali, chefiados pela dona Leila Pereira, né, que é a grande manda-chuva aí da Libra, e que o objetivo dos clubes da Libra, ele é
central em diminuir o poderio financeiro do Flamengo. Em nenhum momento ele está pensando em aumentar o poderio financeiro do Vitória, em aumentar o poderio financeiro de clubes menores do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Aliás, é pior ainda porque eles usam dessa estratégia e acabam incentivando ao time pequeno a bradar contra o Flamengo, quando na verdade eles enxergam, olha, nós vamos tirar dinheiro do Flamengo. Eu posso perder 5, mas o Flamengo vai perder 50. Porque o que vai metrificar esse critério de 30% da audiência? Vai pegar a audiência do jogo e vai dividir por 2? Uma conta ridícula, primária? Tem que se fazer o máximo para descolar dessa audiência Flamengo e Bragantino. Quem é que vai torcer para o Bragantino e quem é que vai torcer para o Flamengo? A Globo tinha um bom modelo no pay-per-view. Você entrava, assinava, qual é o seu time? Perguntava lá, pá, Flamengo, pá, São Paulo, a Vasco, a Goiás. E eles tiraram isso para botar a audiência. Deu tanto, divide por 2. Vai para casa do chapéu, rapaz. O rubro-negro avalia que o debate é legítimo e que a deliberação da Libra sobre o contrato com a Globo não contou com unanimidade entre os associados. E o Flamengo não foi unânime. Não foi uma decisão unânime da Libra, porque o Flamengo não aceitou essa história. E por mim, o Flamengo tinha que dar uma bica nessa Libra aí e negociar sozinho seus direitos de transmissão. Entende? Assim como o Corinthians fez lá atrás. Tinha um clube dos 13, que negociavam ali em conjunto. Se o André Sanches chegou, lógico, uma história muito mais profunda do que eu vou contar aqui, falar de uma forma superficial, saiu do clube dos 13, negociou sozinho seu direito de transmissão com a Globo e foi um monte de gente saindo e o clube dos 13 foi implodido. E a mesma coisa vai acontecer com essa Libra, na minha opinião. Tá? Pessoal, o Crystal Palace e o Wolverhampton da Inglaterra monitoram de perto a situação de Wallacian do Flamengo, que não vem entrando nas últimas partidas, o pessoal até contestando bastante isso na live, nos vídeos, por que o garoto não entra mais, e avalia uma possível investida já na janela de janeiro pela contratação do jogador. O jovem do Flamengo tem cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros, mas a expectativa nos bastidores é que uma negociação possa ser fechada até por um valor inferior à casa dos 60 milhões de euros, além dos clubes ingleses, Napoli e Mônaco, tá? Itália, clubes da Itália e França, respectivamente, também surgiram como possíveis interessados na contratação do jogador, que para mim é muito bom jogador, tem personalidade, tá tomando aí um chá de cadeira, né? Um chá de banco, melhor dizendo. Não entra nos jogos do Flamengo. Acho até que poderia ter, quem sabe, entrado ontem, mas, enfim, deixou de entrar aí nas partidas. Pessoal, Flamengo está próximo, finalmente, de contar com o volante Eric Pulgar. E como faz falta, ou o Pulgar no jogo de ontem, o Corinthians não teria aquela liberdade toda no primeiro tempo. Mas nós vencemos mesmo assim. Em fase final de recuperação, o chileno já iniciou os trabalhos físicos e pode voltar a ser uma opção ao Flamengo após esse período de data FIFA. O jogador ainda não treina com o restante do elenco, mas a expectativa é que ele seja integrado ao elenco gradualmente nos próximos dias. Então, chileno bem próximo de voltar. Acredito que após essa data FIFA já estará disponível até para quem sabe começar como titular. Há quem diga até que ele possa ser relacionado para a partida contra o Cruzeiro. Enfim, vamos aguardar, mas é um reforço que o Flamengo ganha nessa altura da temporada. Você que está aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo junto. Saudações rubro-negras.